Vamos começar com mais uma apresentação do nosso Jornal Club, do PPGF. Hoje o apresentador vai ser o Fernando Augusto, que é aluno de pós-doutorado ou doutorado, Não, eu Fernando? sou aluno de doutorado. Do professor André Schneider. E hoje ele vai apresentar seu trabalho aqui pra gente. Já tá valendo? Fernando, fica à vontade. Você Ah, tem ok. aí. Tem. Antônio? É meio. Pode Você começar. tem uns 40 minutinhos para. Ok. Pessoal, boa noite a todos. Acho que já é boa noite, né? Boa noite a todos. Então, meu nome é Fernando Augusto, eu sou aluno de doutorado com o meu orientador, com o professor André Schneider, né? Eu trabalho na colaboração do CMS, certo? E, diferente da maioria dos alunos aqui, eu não vim da física propriamente dito no mestrado, né? Eu vim da engenharia nuclear, eu trabalhei na engenharia nuclear durante uma boa parte, e quando eu cheguei aqui no doutorado, eu tive que aprender tudo sobre essa área, que ela é bem diferente da maioria das áreas da física. Então, nessa apresentação de hoje, além de eu detalhar um pouco do atual estado da arte do meu trabalho, eu gostaria também de falar um pouco sobre mais ou menos como é feito o trabalho na área de física de altas energias, que ele não é usualmente, perdão, usualmente ele não é idêntico às demais áreas da física, certo? Então, bom, vamos lá. O tema que eu estou trabalhando, né, é a medida da fusão de bósons vetoriais, né, da seção de choque da fusão de bósons diferenciais, certo? No canal HZZ 4Ls, aonde o 4Ls são 4 leptons, podendo ser 2 elétrons e 2 míons, ou 4 elétrons, 4 míons, e ainda pode ser, embora aconteça muito, muito pouco, misturando com taus esses eventos, ok? Eles entram na contabilidade, mas o resultado deles é basicamente insignificante. E o diferencial nesse trabalho que tem sido feito é o uso de redes neurais, ok? Eu vou falar um pouquinho de por que a gente está usando redes neurais, e isso daí tem a ver um pouco com a mudança de paradigma da física de altas energias até mais ou menos a época da descoberta do Higgs. Você tinha na física de altas energias uma técnica de trabalho que consistia de você fazer uma série de cortes, uma maneira de trabalhar diferente. E o que a gente está tentando mostrar com as redes neurais é que a gente pode trabalhar de maneira mais simples, fazendo uso das redes para que elas nos ajudem nessa análise propriamente dita. Certo? Está aqui um pouco do esquema do que eu vou falar, ok? Deixa eu passar aqui. Então, vou fazer aqui uma breve introdução, né? Como eu falei, essa análise ela está na medida da seção de choque diferencial da produção do VBF Higgs nesse canal, usando redes neurais. E aí você pode perguntar assim, por que você quer a seção de choque diferencial? Porque diferente da seção de choque total, que ela apresenta para a gente um número, essa seção de choque diferencial, ela não dá uma relação entre a seção de choque e uma determinada medida. E isso daí pode ser vantajoso para a análise de algumas maneiras, entendeu? No qual não vou mencionar aqui agora, porque, na verdade, eu ainda não testei essa vantagem, entendeu? É um objeto mais para frente, certo? Aqui embaixo, nessa figura, vocês podem acompanhar, eu tenho um corte do evento real que ocorreu, certo? Que é um VPF dando em 4 leptons, sendo que a gente tem em vermelho são os 2 muons, ok? De cargas opostas, e em verde, dois elétrons. E esse em amarelo, forma cônica, são os 2 jatos. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais de porquê isso daqui. Mas esse aqui foi um evento real, registrado, ele é uma coisa que ocorreu, a gente tem um certo conhecimento bem definido dele, entendeu? Então, dentro da área da física de altas energias, existem várias divisões de grupos de trabalhos. Literalmente, centenas de grupos de trabalhos diferentes. Se você entrar dentro
do CERN, você vai encontrar vários grupos. O nosso grupo que trabalha com esse tipo de análise em VBF é composto hoje basicamente, né, pelo professor Nicola de Filipe, da Universidade de Bari, e a Wala, que é a aluna dele de doutorado, a qual eu uso como base para fazer cross-check, e ela a mim, vice-versa, certo? Eles são responsáveis pelas produções de amostras que a gente utiliza, né? Esse processo de produção de amostras ele é bem complexo, né? Se você levar em conta de que ocorrem mais ou menos, a grosso modo, cerca de 1 bilhão de colisões por segundo ali no LHC, e aí você fazendo uso da medida de gatilho, que é o trigger, né? Você seleciona um trigger primário, que você tira uma quantidade desses eventos, e depois tem um trigger secundário, no qual você vai diminuindo até você chegar mais ou menos no que possam ser os eventos que você quer. Aí você impõe uma série de restrições para que você crie uma amostra, e essa amostra é que é passada para os alunos de mestrado e doutorado para que eles venham a trabalhar. Aqui no Brasil tem como representantes do grupo eu, o professor André, que é o meu orientador, a professora Patrícia, que eu acho que ela está saindo da UERJ, indo para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem o meu colega Vitor, que vai trabalhar com análise de WW. Ok? Então vamos lá, vamos falar aqui. Eu não vou me debruçar sobre a física teórica do Higgs, entendeu? Não é o objeto principal, uma vez que ela é bem definida. O objeto principal da nossa tese tem mais a ver com a questão da análise e da aplicação das redes neurais. E alguns grupos de física até questionam um pouco isso daí, se a física de altas energias seria realmente uma física, né? Eu discordo totalmente deles, né? Mas respeito a opinião de quem acha contrário, certo? Mas vamos lá. As teorias fundamentais, elas devem ser invariantes sobre uma simetria de calibre. E essas simetrias de calibre locais, elas ditam as interações. No entanto, esses bósons de calibre, eles não deveriam de possuir massa. Mas isso gera um problema. Por que gera um problema? Porque o que a natureza mostra para a gente é que esses bósons, eles são massivos, como o W e o Z. Eles são bem massivos, certo? E a solução para isso foi a introdução de um campo, certo? Que gera uma partícula escalar, que nesse caso vem a ser o bóson de Higgs, e esse daí, ela interage dando massa às partículas. Aqui a gente tem um plot clássico do Higgs, certo? Esse aqui foi de 2012, quando foi confirmado a detecção dele, certo? A gente encontra ele no PDG, é clássico isso daqui, certo? A confirmação dele, que está aí. Então, isso daí, a gente sabia mais ou menos onde procurar o Higgs, não exatamente, mas mais ou menos, só que a gente só conseguiu estatística suficiente para fazer isso quando a gente construiu o CERN, toda aquela questão, entendeu? Se cogita que se chegou perto no Fermilab de fazer essa descoberta, porém a estatística era muito baixa. E também no outro laboratório que me esqueci o nome agora, que fica na Alemanha. Ok. Aqui embaixo eu tenho alguns modos de produção. Vocês veem o meu mouse? Vocês veem o meu mouse? Sim. Ah, tá, ok, obrigado. Então aqui a gente tem alguns modos de produção de Higgs, certo? Sendo que esse daqui é a fusão de bósons vetoriais, que é o nosso principal modo de produção, certo? Basicamente o que a gente vai ter ali, a gente vai ter a partícula, elas vão interagir, vão lançar os dois bósons, que pode ser um W e um Z. No nosso caso vai ser o bóson Z, certo? Eles vão se fundir, vão dar origem ao Higgs. O Higgs, ele vai decair de novo em dois Zs, e esses dois Zs vão decair nos 4 leptons. Certo? E aí você pode chegar e perguntar, qual é a vantagem de você fazer a medida do Higgs via fusão de bósons vetoriais? Então, a gente pode ver aqui que ele é o segundo maior modo de produção do Higgs, e uma das vantagens que eu considero principais é que no nível de tree, ali, ele é totalmente limpo de processos além do modelo padrão. Tem pessoas que trabalham em análises, na quais elas colocam análises secundárias, que elas procuram física além do modelo padrão, ou seja, SUSY, a supersimetria, né?
ou mesmo cordas, alguma outra coisa ali, entendeu? Mas no nosso caso, ele é limpo desse processo, certo? E ele possui um bom quadro para a gente testar as propriedades do Higgs, tendo em vista que ele acaba decaindo, a reconstrução dele se dá em 4 leptons e pelo menos 2 jatos. Se a gente puder voltar aqui rapidamente naquela figura... desculpa, eu passei para o lado errado. Como eu falei aqui na figura, ele cai em 2 leptons e 2 jatos. E é bem limpo esse processo, entendeu? Então, a gente consegue fazer a medida de maneira bem razoável do Higgs, certo? Vou voltar para cá. Então, o nosso principal sinal, e eu digo o nosso principal sinal, porque agora eu vou falar mais um pouco para frente, a minha análise se dividiu em duas análises, certo? Para 2 e 3 jatos. Então, esse é um dos principais sinais, mas tem um outro, ok? E aqui a gente tem os nossos principais backgrounds, né? Que, infelizmente, né, a natureza, ela não diz assim, ó, o Higgs vai lá, acontece sozinho esse processo e acabou. Não. Acontece toda uma leva de eventos, né, no qual a gente tem que fazer a limpeza desses eventos, só que existe um limite para essa limpeza, e aí é onde é que entra ou você fazer os seus cortes, ou você fazer o uso das redes neurais, que é o que eu estou fazendo. Certo? Eu vou fazer uns slides aqui muito brevemente, no qual a gente vai só mostrar simplesmente quais são os caminhos usados para quem produz as amostras, certo? Que não é o meu caso. Eu já recebo as amostras prontas para trabalhar com elas. E tanto o caminho que foi utilizado e mais ou menos as seleções de corte que é aplicado por quem produz as amostras. Eu vou me focar mais nos cortes que eu imponho dentro do meu programa para analisar o que eu quero. Então, eu estou trabalhando com 3 amostras. Uma coisa que eu não mencionei. A minha tese seria uma extensão da tese do ex-aluno Miqueias Melo, que ele trabalhou com as amostras de 2016, só que ele não fez o cálculo da medida de seção de choque diferencial, só fez a medida de seção de choque total, tendo em vista que a estatística que ele obtinha era muito baixa. Já no nosso caso, nós temos uma estatística muito maior, porque nós usamos as amostras de 2018, que é essas que vocês estão vendo aqui, exposta, com uma luminosidade de 59,74, certo? Uma luminosidade boa. A gente usa as amostras de 2017, cujos caminhos estão descritos aqui, eu não vou entrar em detalhes do que é isso daqui, certo? Com essa luminosidade aqui de 41,53. E, além disso, eu estou usando os dados que ele utilizou, certo? Que é para 2016, com uma luminosidade de 35,9. O que dá para a gente uma luminosidade integrada de 137,17 femtobasa menos 1. Ok? E, basicamente, isso daí nos mostra que a gente tem que ter uma certa quantidade de eventos muito maior do que ele tinha, o que vai nos permitir fazer um tratamento muito melhor e encontrar resoluções melhores dos resultados. O que eu quero falar? Não, perdão, desculpe. Então, anteriormente, eu usava um conjunto de amostras, o qual elas estavam apresentando um problema, e esse problema daí foi o que eu falei até com o Antônio na semana passada, de que eu não podia apresentar porque eu tinha recebido amostras novas e estava tentando trabalhar com elas e não estava conseguindo. Eu ainda tenho problemas com essas amostras novas, porém, os resultados que eu tenho, eles já mostram que são muito melhores, a resolução é muito melhor do que as amostras antigas e certos problemas de distribuição foram corrigidos. Anteriormente, a minha ideia de análise, ela se focava apenas nessa amostra daqui. Essa amostra daqui, ela tem jatos, tanto para 2 jatos, quanto para 3 jatos. Só que se percebeu que se podia se produzir uma amostra melhor com 3 jatos, certo? Aí se produziu a amostra de baixa. Essa daqui, VBF JJJ, ela está fazendo referência a isso. Então, a gente está dividindo a análise em 2 jatos e 3 jatos. A de cima com 2 jatos e a de baixo com 3 jatos. Ambas são vistas como sinais inseparados. Além disso daqui, tudo é background. Sendo que os nossos 2 principais backgrounds são esse daqui e esse daqui, que é o background com 2 jatos para a força eletrofraca, entendeu? Eles somam uma grande quantidade de eventos
em suma, seriam eles que sujam de maneira mais considerável a análise, certo? E são as amostras que a gente trabalha, esses arquivos aqui todos, para os 3 anos, eles passam dos 150 gigas de arquivo. É bem complexo trabalhar com ele, requer bastante tempo, entendeu? Então, eu já, em antemão, peço desculpa novamente por não ter apresentado a semana passada. Tá. E sobre os objetos de seleção? Os objetos de seleção, como eu falei, isso daqui é o que é feito por quem está fazendo a produção da amostra. Eles colocam certos critérios para que você elimine todo aqueles decaimentos residuais que ocorrem ali e que a gente receba mais ou menos o que é possível de limpo na amostra final. Então, eu não vou detalhar exatamente isso daqui, até porque eu não trabalhei com isso daqui e não me foco sobre isso, ok? Uma coisa que tem que ser levada, perdão, que tem que ser levada em conta, que é deveras importante, é isso aqui, eu me senti que é a energia transversa perdida. Na maioria das análises, existe um trabalho todo voltado para o me sentir, e a grande vantagem de a gente fazer uso do VBF Higgs, aqui nesse caso, é justamente que a gente não tem que se debruçar sobre o me sentir, tendo em vista que essa energia transversa perdida, ela ocorre basicamente de 2 maneiras. Seria proveniente de partículas do modelo padrão que não são detectáveis, dos casos neutrinos. Eles poderiam sair com grandes quantidades de energia. Só que nós não temos neutrinos no processo. A gente só acaba com leptons como os muons e os elétrons. Então, como a gente não tem neutrino, a gente já não teria essa perda de energia por neutrinos. E a perda de energia por partículas além do modelo padrão, a gente também não se preocupa, tendo em vista que o VPF, como eu já até mencionei como uma das principais vantagens, ele é limpo em relação a esse tipo de processo. Uma coisa que poderia levar a um MICT seriam regiões mortas do detector, entendeu? Só que se ocorre, é praticamente desprezível e acaba que não entra como um objeto de seleção. Mas, por exemplo, o Vitor Coelho vai trabalhar com a amostra de WW, o WW ele acaba decaindo num processo que tem neutrinos. Então, esse MICT ele se torna deveras importante, ok? Vou avançar. Agora vamos falar um pouco sobre as seleções de objetos que são feitas ali dentro da análise para o que eu quero. Nesse caso daqui, a gente está especificando os limites da massa do elétron, entendeu? Onde ele pode ficar, né? Que seriam, no caso, o Z1 e o Z2, né? Eles decaem, né? Sendo que a gente sempre vai apresentar um que a gente chama em on-shell, né? Ou seja, que ele possui a massa do PDG, que é aquela definida lá, e o outro que é off-shell, que é uma massa diferente, podendo, na maioria dos casos, ela é menor, ela acaba sendo menor do que a massa do PDG, certo? Mas esses eventos ocorrem, e isso até é um detalhe bem interessante, porque o próprio Higgs ele pode acontecer com massas diferentes daquela massa definida que todo mundo conhece de 125 ponto alguma coisa que me faltou agora na mente, entendeu? Só que, no caso, ali em 125, é onde ocorre a maior probabilidade da ocorrência do Higgs. E é por isso que a gente define ali como a massa do PDG, certo? Então, para o Z1, a gente teria, se vocês olharem aqui, a gente teria uma massa que ficaria acima de 40, certo? E ele fica abaixo de 100, isso aqui era para ser só do Z1, certo? Que é na faixa que ele existe. E o Z2 ele já fica numa faixa bem mais abaixo. Eu vou mostrar uns plots sobre a massa do Z1 e do Z2 mais para frente, e vocês vão ver por que faz esse tipo de seleção. Tá. Perdão, deixa eu voltar aqui uma coisa. Tá faltando alguma coisa dos jatos aqui. Ah, sim. Eu esqueci de mencionar aqui. Esse daqui, o PT de 30 GeVs, é um corte que eu imponho dentro da física dos jatos, certo? Porque abaixo de 30 GeVs existe uma série de jatos que não são de jatos de origem do processo original. Então, a gente acaba tirando eles para fazer uma determinada limpeza.
e a nossa variação de eta aqui é absoluto de 4,7, que é aplicada aqui por mim dentro do meu programa e do próprio grupo. Mas outros grupos podem aplicar cortes diferentes relativos ao PT do Jetta ao PT do JET e ao ETA, ok? Desculpe, deixa eu passar. Certo. E aqui tem o principal corte que a gente tem. Por que é o principal corte? Aqui a gente tem... a gente vai fazer a divisão na análise em dois tipos de sinal. Um que ele tem 2 jatos, como eu falei, e o outro que tem 3 jatos. Quando a análise tiver 2 jatos, a gente vai ter um que a gente chama aqui de jato de bitag. Esse jato de bitag seria uma espécie de background que ocorre, que ele começa no bottom e ele acaba no top. E ele acaba sendo um background, entendeu? Ele atrapalha, mas ele tem que ser considerado nesse caso. Mas quando a gente tem uma análise que a gente tem 3 jatos, a gente acaba suprimindo esses jatos de bitag e esses tops eles desaparecem. Um outro corte que a gente impõe aqui é o corte do Higgs. A gente está colocando ele com a massa dele entre 118 e 130. A gente vai ver que ele faz um pico em cima do 125, certo? Aí você pode se perguntar assim, mas por que você não deixa ele analisar a massa completa para ver se a rede consegue identificar onde é que está o Higgs? Simplesmente porque a gente já tem uma definição boa da massa principal do Higgs, quer dizer, a probabilidade principal de ocorrência do Higgs, e não é o nosso nosso objeto de estudo. Tem pessoas que trabalham dentro da área que elas estendem isso daí para uma área bem maior, entendeu? E tentam ver se a rede delas consegue identificar onde está o Higgs, entendeu? Mas para nós seria só aumentar o arquivo que vai trabalhar a rede e perder tempo, no caso. Não perder tempo, mas exatamente, mas sim dentro do que a análise propõe, ok? Tá. Agora eu vou falar um pouco sobre resultados. Como eu falei no começo, eu tenho trabalhado bastante e eu não consegui disponibilizar os resultados de maneira adequada, por evento, separado. Eu simplesmente separei o que é sinal e o que é background, certo? Para a gente ver o que é que a gente mais ou menos obtém. Isso aqui a gente chama de distribuição do yields dele, certo? O yields seria mais ou menos o valor esperado que a gente obtém, o valor que a gente tem esperado de ocorrência. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho uma distribuição de yields aqui para 2 jatos separados e para 3 jatos em separado. E se vocês verem aqui, eu tenho como sinal, que seria o VBF Higgs, com 2 jatos, certo? Esse valor de yields aqui. E aqui do lado, eu teria esse valor de yields. E esse daqui seria o yields do background. Se vocês olharem, o total esperado é mais ou menos parecido com o que é observado, certo? Um ficou acima, o outro ficou abaixo. Mas essa que é a ideia, certo? Esses 41 eventos aqui, para 2 jatos que são observados, e esses 8 para 2 jatos, são o que resultam daquelas 1 bilhão de colisões que ocorrem por segundo durante um longo período, que passa por um processo de trigger, ou seja, de seleção de gatilho, que reduz para 40 mil por segundo, depois passa por outro processo, aí passa por todos aqueles cortes, e de todos aqueles bilhões de eventos, a gente acaba tendo 41 eventos para analisar. E aí você pode dizer, mas só 41? Isso aqui já é considerado uma estatística boa. Com essa estatística daqui, eu já consigo fazer a seção de choque diferencial na análise, certo? Então eu vou avançar aqui um pouquinho e eu vou começar a mostrar um pouco das distribuições que a gente obtém aqui, certo? Essa daqui é uma distribuição da massa do 4 leptons, ou seja, a massa do 4 leptons seria, você reconstruído, daria a massa do Higgs. E você pode ver aqui, em ambos os lados, que você tem um pico aqui em torno de 125, se vocês olharem bem aqui, que é, como eu falei, o local de maior probabilidade de ocorrência do Higgs, entendeu? O Higgs on shell, ele seria em torno dessa massa aqui.
E aqui, se vocês olharem, a gente tem a contabilidade dos eventos. Se você fazer a soma daqui, todos os eventos de Higgs, eles estão aqui dentro desse quadro. E aqui a gente tem os backgrounds, a distribuição toda direitinho. Aqui você pode ver que a escala do 3 jatos ela é bem menor, que é o que a gente espera, né? Tendo em vista que ele tem uma quantidade de eventos bem menor. Certo? Agora eu vou falar um pouco sobre as distribuições dos leptons e dos jatos, certo? Eu não vou mostrar todos os plots, porque basicamente tem muitos plots que são repetidos, tendo em vista que eu tenho 4 leptons e a distribuição deles é bem parecida, e eu tenho 3 jatos, ou 2 jatos, mas eu vou só enfatizar aqui os resultados, certo? Então, aqui na esquerda eu tenho sempre 2 jatos e na direita 3 jatos. E você pode olhar que a escala da esquerda ela acaba sendo sempre maior do que a da direita, já que eu tenho uma estatística maior. Como eu falei anteriormente sobre aquela questão do jato de BTEG, que acaba me dando como top, se vocês observarem aqui, esse verde aqui é verde escuro. Aí vocês olham aqui na tabelinha aqui do lado, tem TTJ. Isso seria top. E na análise com 3 jatos, você não tem esse verde escuro aqui. Você tem um verde claro que tem a ver com o decaimento aqui do WZ e do WW, certo? Que é bem pequeno dentro da análise, ok? Mas, basicamente, essa é a diferença que a gente tem de uma análise para outra e a estatística que é muito maior aqui na esquerda. A gente aqui está trabalhando, se vocês olharem, é a massa do jato 1, perdão. Não, a massa do DIJET, desculpe. São 2 jatos, certo? Mesmo para o evento de 3 jatos, a gente só considera a massa dos dois maiores jatos no evento. Aqui a gente tem a distribuição do eta, certo? Essas variáveis que eu estou discutindo aqui são uma série de variáveis que são basicamente bem comuns para quem trabalha com física de altas energias. São as variáveis padrão. Para quem é de fora, entendeu? Acaba ficando um pouco nebuloso essas variáveis, mas não teria como eu parar para explicar cada uma dessas variáveis, ok? Basicamente a gente está vendo aqui a distribuição, certo? Com os eventos. E nesse caso aqui para 3 jatos, como a estatística dele é pequena, o padrão do plot ele ficou tão pequeno que ele não conseguiu alcançar nenhum jato. Se você ver aqui embaixo, ó, ele teria um jato nessa posição aqui, só que a escala dele ficou abaixo. Então ele não apareceu. Isso aí é bem ruim, entendeu? Mas infelizmente não tem jeito, né? Aqui a gente tem a distribuição para o jato 1 separado, certo? Como eu falei aqui, a gente pode notar tanto a presença de top, que tem aqui, e um número maior de jatos do que aqui. Apesar de que aqui parece maior, se vocês olharem, tem uma questão de escala envolvida. Esse aqui está próximo de 1 e esse aqui está próximo de 10. As duas escalas são logarítmicas. Assim, e aqui, se vocês olharem, existe um corte aqui, nessa ponta daqui, para o jato 1, que ele é feito, como estava descrito lá, acima de 40, deixa eu ver, não, de 30 GeVs. Esse corte desse jato 1 é feito, que foi aquele corte que eu havia descrito para vocês. Abaixo disso daqui, você teria muitos jatos que não seriam jatos do processo original. Aqui tem uma distribuição do que a gente chama do ETA, dos jatos, certo? Novamente ocorreu aquele problema de a gente não ter estatística suficiente para mostrar eventos dentro dos 3 jatos. E se vocês repararem aqui em cima, está um pouco bagunçado aqui quando fala da distribuição da luminosidade para os plots, porque, incrivelmente, por um azar, essa amostra de 3 jatos, ela está me dando muitos problemas. Se eu removesse isso daqui e deixasse bonitinho, o programa não rodava. Eu sei que é um absurdo isso, mas eu acabei me batendo com esse problema e preferi deixar assim e o programa rodar e eu consegui obter o resultado para fazer a apresentação. Então eu peço desculpa a vocês. Podem ver que aqui está muito mais bonitinho, muito mais bem feitinho. Certo? Aqui a gente tem a distribuição para o lepton 1. Ok? Tem os cortes que são impostos, que são acima de 20 GeVs, 20 GeVs, e a distribuição contendo todos os eventos. Basicamente, o que a gente tem aqui, justamente mostrando essas distribuições.
Aqui tem a distribuição que é considerada mais importante na minha análise. É o PT de 4 leptons. Por quê? Esse PT de 4 leptons, que a gente pode dizer que é o PT do Higgs, no caso, eu vou usar ele para fazer a medida da seção de choque diferencial. Eu podia usar qualquer variável, mas no caso eu quero essa daqui, que é uma variável mais interessante, já que tendo em vista que eu posso estudar as propriedades do Higgs aqui dentro, certo? E apesar de que a gente está vendo aqui esse da direita está parecendo maior do que o da esquerda, é só uma questão de escala. Vocês podem observar aqui que esse daqui tem muito mais eventos do que o da esquerda, tem muito mais eventos do que o da direita, certo? O que eu havia falado sobre a distribuição, essa aqui é a distribuição do Zato 1, e vocês podem ver aqui que a gente tem aqui em torno de 90 o pico, que seria a massa de PDG do Z1, certo? Tanto para um lado quanto para o outro. Só que aqui, obviamente, tem muito mais eventos dos jatos do que de 3 jatos. E eu pensei que eu tinha botado a distribuição da massa do jato 2, mas eu não botei, eu peço desculpa. A massa do jato 2, ela ficaria bem lá embaixo, ficaria ali na ordem de entre 12 e 40, mais ou menos, que é o corte que a gente impõe. Significa que ocorre um segundo Z ali, mas é aquilo que eu falei, a gente chama de Z off-shell, ou seja, que ele não apresenta a massa do PDG. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre redes neurais, sobre a arquitetura das redes neurais e sobre as performances do processo que a gente obtém, ok? Bom, então, redes neurais elas já são aplicadas com relativo sucesso desde o final dos anos 90, né, até agora, né, e o número de aplicações delas só tem aumentado, ok? Se você vê, praticamente, se você entra num determinado site, ou se você fala alguma coisa, os conspiracionistas anti-vacinas devem achar isso daí, né? Aparece daqui a pouco uma propaganda para você referente àquilo de que você estava falando, né? Isso daí é justamente uma das aplicações de redes neurais. Mas a aplicação básica de redes neurais, né, que foi inspirada na biologia, ela está no ato de a gente fazer determinados cálculos, certo? E o tipo de rede neural que eu utilizo é o tipo de rede mais simples que tem, a chamada Multilayer Perceptron, que possui vários neurônios distribuídos em várias camadas. Eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui tem um exemplo mais ou menos de como é um neurônio artificial, que ele quer dar basicamente uma ideia de como seria o neurônio real. Seria mais ou menos a mesma ideia do neurônio real. A informação chega, ele processa e a depender desse processo, ele libera essa informação ou ele retém essa informação. Tá? Então, o meu tipo de rede que eu trabalho é o tipo de rede mais antiga e mais simples, porém, para classificação, ela é a melhor rede que tem, e a gente está fazendo justamente uma classificação do que é sinal e do que é background, ok? Já que a gente tem um sinal e todo o restante é background. Então, a gente tem uma rede Multilayer Perceptron. Ela é fully connect, ou seja, os neurônios da camada anterior, eles são todos conectados com o neurônio da camada posterior. Embora a gente aplique um dropout, que eu vou falar daqui a pouco, que seria o desligamento de alguma dessas conexões, o que melhora o desempenho da rede. Certo? Essa rede daqui também, se ela tiver mais do que uma camada oculta, essas reading lawyers, a gente chama elas de DNN, ou seja, Deep Neural Network, que são redes profundas, ok? E a nossa saída é uma saída simples com um único neurônio. Ele vai pegar os dados que são aplicados sobre ele e vai dizer, é sinal ou é background, entendeu? E aí a gente vai testar a eficiência do que está basicamente ocorrendo. Tá. Então vamos lá. O que a gente faz com a rede, basicamente, é treinar a rede. E o treinamento, ele consiste de a gente encontrar parâmetros que são os pesos e as bias que minimizem a função loss. Esse treinamento, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser supervisionado, certo? E não supervisionado. O treinamento supervisionado é quando você chega e dá um valor para ele e você dá um valor padrão. Você diz assim, ó, isso aqui é sinal. A gente classifica como 1. 1 é sinal e 0 é background.
Então, a gente está dizendo isso para ele. Aí eu mostro um determinado valor e pergunto para ele, isso aí é sinal ou é background? Aí o que é que ela faz? Ela começa a fazer o cálculo. E esse cálculo, ele é o nosso treinamento supervisionado, né? Ele consiste basicamente de ele pegar esse valor que é recebido, ele vai comparar com o valor esperado, vai calcular a diferença, e dessa diferença, a gente está mostrando aqui nesse coisa aqui, ele vai atribuir um novo peso para que o processo seja repetido, entendeu? E aí ele possa ter certeza de dizer, não, isso aqui é realmente o sinal, ou isso daqui é o background. E nesse caso daí, ele é repetido a determinadas vezes dentro de parâmetros que a gente impõe na rede, entendeu? Tem várias coisas que a gente pode impor na rede, entendeu? Quem não conhece ainda, é uma área muito vasta e promissora dentro da física. Aqui tem um pequeno glossário do que seriam as coisas que a gente trabalha aqui. A topologia, né, que no caso foi como eu mostrei aqui anteriormente, essa aqui seria a topologia da rede, que a gente teria camadas ocultas, várias, ela seria do tipo DNN, tem a camada de entrada, a camada de saída, certo? Tem um batch size, né, que é o número de eventos que a gente, aqui ficou faltando a palavra batch aqui, que é o número de eventos que a gente acaba utilizando para fazer o treinamento, entendeu? Dentro da amostra, com que a gente vai obter depois os pesos, certo? A gente tem um número de épocas, esse número de épocas é relativo quantas vezes a gente repete esse treinamento, entendeu? Então, eu tenho um padrão de épocas que eu costumo trabalhar, que já dá certo, né? Vou mostrar daqui para pouco, são cerca de 300 épocas, certo? E você pode aplicar, a depender de como você estiver trabalhando e a amostra que você tiver, um William Stop, entendeu? Que seria uma parada prematura se um determinado valor que você espera for atingido, entendeu? Você pode botar esse valor muito grande ou muito pequeno, e aí pode acarretar uma série de problemas. Se você botar um valor muito pequeno, pode ser que ele nunca atinja aquele valor e fique se repetindo ali e não chegue. Se você botar um valor muito grande, você pode limitar a capacidade da rede neural de distinguir o que é sinal e o que é background. E aí a gente tem os optimizadores, né, que são das funções do Keras. No caso, agora eu uso TensorFlow Keras, eu não uso mais Keras, né, que ele já desatualizou. Então vamos lá. Os hiperparâmetros que eu testei durante esse período da minha rede, para saber qual rede seria melhor, são esses aqui. Todos esses hiperparâmetros aqui eles foram testados, certo? Para ver de qual maneira a rede responderia melhor. Entendeu? Basicamente, esses são os hiperparâmetros que são testados por todo mundo do grupo. Então, fica relativamente fácil, mas a gente roda isso aqui até ficar totalmente extenuado e obter realmente quais são os melhores valores e confirmações. Eu vou mostrar aqui agora. Essa daqui é a minha rede básica, o melhor resultado que eu obtive. E ela seria o desenho da minha rede aqui do lado direito, né? E do lado esquerdo seria essa representação. Essa daqui seria a arquitetura de rede que eu obtive, certo? Aonde eu tenho como kernel inicializador normal, né? E a função de ativação, elas seriam ou ReLU ou sigmoide. Eu peço desculpa, ficou fundido aqui e eu não reparei e não corrigi. Nas camadas intermediárias Fernando? aqui... Oi? Alô? Licença. Opa, Licença, Fernando. Só fala. avisando, você tem mais uns 10 minutos por aí. Mais de 10 minutos, eu vou acelerar aqui, Não, tá? só tô... Mas tudo bem, obrigado. Valeu. Tá, Desculpa. então vamos lá. Nas camadas intermediárias, a gente usa a rede do tipo ReLU, e na camada de saída, a gente usa o sigmoide, ok? E a gente usa um dropout de 0,05, porque se a gente usar um dropout muito grande e desligar muitos neurônios, a gente acaba perdendo informação na saída. Eu vou dar uma acelerada aqui. Vamos mostrar aqui alguns resultados. Os resultados vão ser distribuídos para 2 jatos e 3 jatos, ok? Primeiro mostrando para 2 jatos. Aqui a gente tem o que a gente chama de performance da rede. É a ROC, certo? Ela vê o quanto é que ela acerta, né, do que é verdadeiramente positivo e do que é falso positivo. Essa determinada curva daqui, certo?
Quanto mais alta essa curva, melhor, entendeu? E a gente tem uma acurácia aqui de 83,7%. Um gráfico mais interessante seria esse daqui, que a gente chama de DNN Output, porque a gente está pegando os nossos eventos de Monte Carlo, que aqui a gente tem, e a gente está fazendo uma relação entre o treinamento e o teste que é feito lá na rede, e aí é o que ela cura, que é sinal e o que é background. Ela tem um pico aqui, ó, o sinal é menor do que o background, e o background aqui é maior, ok? O que não ocorre na nossa rede de 3 jatos. Na nossa rede de 3 jatos, a gente tem muito mais sinal do que background. Acontece que esse sinal daqui, ele tem um peso muito menor do que esse peso daqui. Então, quando a gente acaba fazendo o plot pesado, aqueles que vocês estavam vendo que eram todos bem coloridos, o que saía ali é que a proporção da rede era bem menor, a escala dela era menor, né? Ela tinha menos eventos, certo? Mas a gente tem uma acurácia razoável dela, uma ROC aqui dela razoável também, certo? Aqui a gente tem a função perda, entendeu? E o que interessa para a gente aqui é o limite que ela atinge, mas o comportamento entre a acurácia, a validação da acurácia, e, no caso, a loss e a validação da loss. Você pode ver que está formando essa espécie de boca de jacaré aqui, e isso, em muitos casos, poderia ser ruim. Mas, no nosso caso aqui, não se refletiu em algo ruim, não, porque a gente tem uma outra maneira da gente observar se a rede ela conseguiu distinguir bem. Esse aqui é para 3 jatos, vocês podem ver que ela tem uma oscilação maior na acurácia, entendeu? E, basicamente, na loss, eles sempre acabam apresentando essa distinção aqui. Esses aqui são os plots que a gente chama de Coutu Model Score, ok? Esse Coutu Model Score, ele basicamente ele me dá qual é a melhor posição de corte para a gente fazer os determinados plots e ver se a rede está distinguindo se é melhor ou não, se é sinal ou background. Aqui a gente tem algo em torno de 4,5. E para aquela rede, já que a gente tem um sinal muito grande, a gente tem algo aqui em torno de 2,5. Então, o gráfico importante que a gente tem é esse daqui. Por quê? Porque aqui a gente tem em azul o background e a gente tem em laranja o sinal. Isso daí mostra que a rede, na hora que ela foi testada, você está vendo aqui o resultado. Se ela conseguiu distinguir o que é sinal e o que é background. E você pode ver que ela começa um pouco diferente, mas depois ela começa a se aproximar da outra curva e ela acaba emitindo um bom resultado. O mesmo ocorre aqui para a massa do jet, entendeu? Aqui é o delta, aqui é a massa, a gente tá fazendo para os jatos, ok? Essa daqui é para 3 jatos. Apesar de que o resultado está melhor, aparentemente melhor aqui, se deve também ao fato de que a gente tem um sinal muito maior do que o background e a gente está sem os pesos do evento de Monte Carlo aqui. Quer dizer, a gente está sem os pesos só com o evento de Monte Carlo. Pesado esses eventos, talvez esse sinal não mostrasse dessa maneira. Ok? Pessoal, rapidamente aqui. Isso aqui é uma variável chamada DNN Discriminant. Ela basicamente é essa variável aqui, essa variável daqui, só que pesada. Eu produzo essa nova variável. Essa variável daqui eu produzi anteriormente. Não é da análise nova, mas eu deixei mesmo aqui porque eu queria enfatizar isso. Ela é muito importante na shape análise que a gente vai fazer, entendeu? Só que eu não consegui obter uma variável nova, porque simplesmente quando eu estou mandando o programa rodar, ele está me pedindo 10 dias para anexar todos os arquivos e me dar uma variável nova. E eu não consegui fazer. 10 dias é muita coisa, entendeu? 10 dias correndo direto o programa. Eu ainda estou pensando em alternativas de como solucionar esse problema. Certo? Agora, basicamente, vamos lá, alguns resultados. Esses resultados que eu vou apresentar aqui, vocês podem chegar e ver assim, não tem nenhuma referência de comparação, de dizer, mas e o que é que isso quer dizer? A comparação que esses resultados vão ser feitas, eles vão ser feitos com o que a gente chama análise de shape ou análise de forma, que é o que vai dar para a gente as incertezas sistemáticas no final. É o que a gente vai ver se, por exemplo, ela vai ser de 1 sigma, 2 sigmas, 3 sigma ou 5 sigmas, que é quando a gente tem 99,999% de certeza de um determinado evento. Porém, a gente obtém esses valores e a gente vai comparar ao final da análise. Eu ainda não cheguei na shape análise, é a próxima etapa. Aqui a gente tem os valores da seção de choque de 2018, certo? Como ela é calculada,
ela está aqui dessa maneira, certo? Ela é dada pelo número de sinal, dividida pela luminosidade e multiplicado pela eficiência integrada. E essa eficiência aqui, ela é dada pelo produtório entre as eficiências que a gente tem. Aqui a gente tem todas as eficiências que é utilizadas, certo? A luminosidade e o valor que a gente obtém dela aqui embaixo, que seria esse daqui para 2018. A gente faz esses cálculos em separados e depois, fazendo uso do Combine, a gente vai fazer a fusão desses... Vai comparar e depois da comparação vai fazer a fusão. Aqui a gente tem os resultados para 2017 e para 2016, certo? Só que aqui só são para 2 jatos. Para 3 jatos eu ainda não consegui obter, porque eu tive alguns problemas e também o número de eventos ele já é bem menor. Só os eventos de 2016 para 2 jatos já são maior do que todos os eventos somados com 3 jatos. Aqui tem a variável PT de 4L, já vou terminar, só um instantinho. E essa variável daqui a gente está fazendo justamente para fazer a análise da seção de choque diferencial. Essa daqui é a fórmula da seção de choque diferencial. Eu estou apresentando ela só para 2018 aqui, para vocês terem uma ideia do que é feito. Então, a gente vai fazer uma análise BIM a BIM, certo? Dessa curva daqui. Tá aqui os resultados que são impressos. Faltou eu colocar a incerteza aqui, a incerteza estatística, que seria desse daqui, eu peço desculpa. Mas se vocês olharem, o resultado que ela me dá aqui, ela é bem parecido com de 2018, é bem parecido com o resultado que eu obtive da seção de choque total, certo? E, embora eu acho que eu usei um valorzinho diferente em algum determinado ponto. Outras etapas que seriam dessa análise que eu gostaria de estar mostrando hoje seriam justamente da gente fazer variações nos PTs dos leptons e dos jatos, só que eu não consigo fazer porque se eu não conseguir botar uma única variável, demora 10 dias, botar 6 variáveis, o programa não conseguiu nem rodar para me dar uma resposta e estimar o tempo. Então, é um problema que eu tenho que resolver nos próximos dias. Ignorem isso daqui, que são resultados anteriores. Então, não vem o caso. O que falta para mim fazer é justamente inserir essas novas variáveis para 2 e 3 jatos, que eu não coloquei aqui, fazer o tratamento de erros, né, usando o Combine, né, que é a shape análise, e escrever a tese, que eu já escrevi uma parte, entendeu? Ainda falta muito, mas a expectativa é que nos próximos 6 meses eu conclua isso daí, entendeu? Era isso que eu gostaria de apresentar. O foco foi no que eu estou fazendo e mais ou menos qual é o trabalho do físico de altas energias que é feito, entendeu? Então eu agradeço e abro aí para as perguntas dos colegas. Valeu, Fernando. Obrigado aí. Não, ficou ótimo. Ainda tem um tempinho aqui para a gente fazer as perguntas. Tô então, pessoal, com a pessoal, garganta seca aí. Então vai beber uma água. Vai beber uma água enquanto eu vou chamar o pessoal okay. para fazer as perguntas. Não, pode ir, estou esperando. Quem tiver alguma pergunta pode fazer para o Fernando. Eu tenho uma pergunta. Opa, quem está falando? Carlos, sou eu. Opa. E aí, Carlos? Como é que você faz a simulação do background para esse processo? Como assim? Seja mais específico como é que eu faço a simulação do background. Para você dar para a rede neural, para diferenciar o que é sinal, o que é background, você tem que saber o background do modelo padrão. Sim, tudo bem. Então, deixa eu voltar aqui o plot rapidinho. Voltar aqui dentro dessas amostras, deixa eu ver aqui. Dentro dessas amostras aqui, eu defini o que é sinal e o que é background, certo? Uhum. Quando eu faço a produção daqueles plots que eu mostro, aqueles plots coloridos, certo? Ele vai me produzir 2 arquivos, um arquivo que tem um nome justamente de sinal e um outro arquivo que vai conter todas as informações referentes ao background. Aí eu vou fazer um merge nesse arquivo e vou colocar a rede para treinar, certo? Com determinada quantidade daqueles dali. Esse treinamento, basicamente, ela vai saber o que é sinal, o que é background, certo? E depois eu vou testar com as amostras que sobram se a rede tem essa capacidade de reproduzir. Basicamente, é isso que é feito. Sim, mas para gerar esses arquivos aí, você precisa ter alguma forma de simular o modelo padrão. Sim, esses arquivos aqui, essa simulação que você fala, como eu mencionei, eles já vêm prontos anteriormente, não vem assim... Mas vem do grupo do LHC. Então. Exatamente, vem do grupo, certo? São as nossas amostras.
já foi gerado tudo, está tudo de acordo com a física em questão. Não é o objeto do meu trabalho testar isso daqui, entendeu? Não, é isso que eu estava em dúvida se o pessoal da UERJ fazia simulações ou fazia parte da análise, porque a simulação também gasta muito dinheiro, na verdade, porque tem pessoas que fazem os dois trabalhos. Tem pessoas que têm que fazer isso, né? Tem os grupos. Cara, o CERN é uma organização muito complexa, cara. Muitíssimo complexa, entendeu? Se você tivesse que fazer todo esse trabalho, 5, 6 anos para fazer uma tese de doutorado dentro dessa área. Por isso que é a colaboração de várias partes, entendeu? Não, só fazer a simulação consistente. Para LHC já está tudo pronto, né? Mas, por exemplo, o acelerador de elétrons que o pessoal está querendo construir está na fase ainda de criar essas simulações, porque essas paradas dão muito trabalho. Sim, saber o que é o modelo padrão em diferentes cenários é muito difícil. O CERN ele está passando agora por uma fase chamada expansão para a fase 2. A gente está saindo de uma luminosidade que é em torno de 30, uma luminosidade média em torno de 30 femtobarras a -1, e está subindo para 300. Com isso, a gente vai ter estatística suficiente para testar os eventos de supersimetria, se a existência daquelas determinadas partículas, neutralinos, Higgsinos, etc. e tal. Então, como isso só começa a funcionar em 2026, um dos trabalhos que foi feito, e o que eu fiz lá no Fermilab, foi justamente isso. Eu participava das análises e dos testes usando redes neurais para ver se, no meio dessas simulações, se a gente conseguiria fazer a reprodução da física, entendeu? Bem interessante. Ok, obrigado. Mais alguém? Tem uma pergunta no chat aqui, deixa eu ver. É do eu não tô João vendo. Pedro. Ele está dizendo aqui: os eventos que representam backgrounds comuns a muitas análises possuem datasets feitos pelas colaborações do CMS. Sim. Basicamente foi o que eu disse. Sim. Não, imagina, qualquer coisa envolvendo o Higgs, o pessoal já fez o background. Não é só um grupo específico que se faz isso, entendeu? A gente não pegou só o nosso grupo e fez isso aqui. A gente vai pegando, vai mesclando, mas tem uma certa adaptação. Principalmente nesses aqui que a gente considera sinal, certo? Esses aqui são objetos de estudo de pessoas dentro do grupo. Na maioria, por exemplo, essas amostras aqui elas são produzidas pelo professor Nicola de Filipe, lá na Universidade de Bari. Ele, junto com o grupo dele que produz essas amostras. Agradeço esse sinal é um sinal do que se espera do modelo padrão? Sim. Ou é um sinal... Ah, tá bom. É porque... Sim. Não, aqui a amostra está dizendo, por exemplo, ela tem o VBF, certo? A fusão dos bósons, o que ela está me dizendo, que termina no Higgs, que cai em 2 E's, se você olhar aqui, que cai em 4 L's. É isso que ela está me dizendo, entendeu? Esse é o evento, os eventos que estão contidos dentro dessa amostra. Sim, mas isso é sensível para, se no mundo real o decaimento, por exemplo, do Higgs para o lepton ser diferentes, ou do Z para o Higgs ser diferente do que é esperado no modelo padrão? Isso é sensível à física nova? Isso daí é basicamente a física nova. Como eu falei, aqui a gente não tem física nova. Não tem nada além do modelo padrão, porque esse processo ele é limpo além do modelo padrão. Outras pessoas têm outros processos que elas analisam. No meu caso, não. Entendeu? É tudo física dentro do modelo padrão. E é o processo que você pode se considerar o mais simples de se trabalhar, entre aspas. Entendeu? Porque ele é bem limpo em relação a isso. É por isso que eu fiz a questão de mencionar aquela questão do MISET, que a gente não estuda o MISET dentro dessa análise. Posso completar uma coisa para o Carlos? Se não fosse... Quem tá falando? Se o Monte Carlo... É o Juan. Ah, tá. Eu sou de outro... beleza, tudo bem. Eu só queria complementar que caso o Monte Carlo dele não fosse, a simulação dele de sinal não fosse precisa, de forma a que
a física que ele mediu não fosse a física que ele simulou baseada no modelo padrão, o treinamento dele, na hora de separar o que seria um evento de sinal, um evento de background, ficaria ruim. Então isso já Exatamente. seria uma coisa a se analisar. Claro que nunca a gente consegue uma simulação perfeita. Normalmente é feito um tratamento estatístico em cima dessa Sim. tratamento Tem todo o correções, tratamento. né? Então, tem toda a parte de correções que é inserida aí, que ocorre, né? Mas assim, uma física além do modelo padrão seria praticamente mostrada quando você tentasse classificar as coisas e desse tudo errado. Exatamente. Você tentar fitar modelo padrão e aí você vê que não está conseguindo mesmo. Isso. Então, nesse setup aí, você ia ter uma evidência, um começo de evidência de física nova se as coisas começassem a não bater. Aí você poderia gerar um Monte Carlo, por exemplo, com uma física além do modelo padrão e testar. Se você me permite uma parte no meio da discussão, é comum dentro das análises, tem vários tipos de análise dentro do grupo, certo? E tem algumas que possibilitam, você tem perdas de energia, você tem perdas de informação, que possibilitam você fazer testes para saber se, por exemplo, estaria de acordo com uma determinada outra física. Obviamente, ninguém nunca encontrou um resultado que diga assim, não, realmente tem uma nova física escondida ali, entendeu? Mas tem testes que são feitos. Agora, para mim, nessa questão aqui, não tem interesse, porque esses processos eles são limpos. É uma das vantagens que eu destaquei no começo. Ok? Mais alguém? Pessoal, mais alguma pergunta pro Fernando? Bem, se não tiver mais nenhuma pergunta... Bom, obrigado aí pela apresentação. Eu é que agradeço pela oportunidade e eu aproveito para me desculpar por eu não ter comparecido apresentado semana passada, certo? Infelizmente, problemas ocorrem nessas análises, entendeu? E, bom, é isso, viu? Eu agradeço e gosto muito de participar do grupo de vocês. Ok? Cara, a gente que agradece. Aliás, a UERJ é a melhor universidade que tem, né, rapaz? Então, o resto, a UERJ é UERJ, né? Olha só, vou fechar aqui, valeu. tá, certo? Tá bom, vou me despedir do pessoal aqui também. Pessoal, então, até semana que vem, encerrar? a gente tem mais uma apresentação aqui.